Galera, bom dia, né? Bom dia para vocês, uma ótima semana para todos, né? Um bom dia de aula para todo mundo, né? E que possamos ter uma boa semana de aula. Vamos lá, né? Gente, a gente parou aí, abram aí na página 149, foi onde a gente parou, né? Na última aula eu trabalhei a introdução aí do assunto, né? A formação da nação estadunidense, né? A gente viu um pouquinho sobre essa primeira parte aí, né? E paramos aí na página, finalizamos essa página 148 e agora a gente passa para a página 149, né? Então, vamos lá a explicação. Tem aí, vou fazer a leitura e como a gente sempre vem fazendo, né? Faça a leitura e explico, faça a leitura e explico, né? Na página 149 a gente tem aí, né? A doutrina Mormon e o destino manifesto, né? Então vamos entender um pouquinho o que significa esses termos aí, né? Vamos lá, vamos à leitura e à explicação. Em 1823, durante as guerras de independência das colônias americanas contra Portugal e Espanha, o presidente estadunidense James Morrow, né? Lembre que os Estados Unidos já era independente há algum tempo, né? Os Estados Unidos já era independente aí desde 1776, finalzinho do século XVIII, né? Enquanto os outros países aqui na América, principalmente a América espanhola e portuguesa, né? No caso Brasil e os países vizinhos aqui do Brasil, Argentina, Uruguai, esses países estavam lutando por sua independência, né? Estavam declarando sua independência naquele momento. E James Morrow, né, que era o presidente no atual momento, naquele período ali de 1823, ele cria esse manifesto, essa doutrina, né, a chamada doutrina Morrow, que é uma política externa. O que significa ser uma política externa? Os Estados Unidos interferindo em outros países. É quando essa doutrina Morrow vai dizer o seguinte, vai dizer América para os americanos. O que significa isso? Que os Estados Unidos apoiam a independência desses países americanos. Isso não significa, gente, que é porque os Estados Unidos é bonzinho, porque os Estados Unidos queriam que os outros fossem livres, não. É porque para os Estados Unidos interferir nesses países economicamente é muito mais fácil interferir nesses países, eles sendo independentes, do que eles sendo colônias de países europeus, né? Então era uma tentativa dos Estados Unidos, quando ele apoia as declarações de independência, né? É uma tentativa dos Estados Unidos de se fortalecer aqui no continente, de ser o principal país aqui do continente, né? Lembre que quando o Brasil declara a sua independência, o primeiro país a reconhecer o Brasil independente é os Estados Unidos por conta da doutrina Mormon, né? Então vamos lá, cujo lema era América para os americanos. De acordo com a doutrina Mormon, como essa política ficou conhecida, os países da Europa não deveriam intervir na América, ou seja, você afasta grandes potências aqui da América e você, como principal potência, passa a interferir, ou esses países passam a depender mais dos Estados Unidos. Então isso é uma estratégia dos Estados Unidos afastar os países europeus da América, né? Vamos lá. Por meio dela, os Estados Unidos assumiram o papel de defensor do continente contra as tentativas de recolonização. Lembre que durante todo esse período na América existia um medo recorrente da recolonização. O Brasil viveu isso durante algum tempo, essa tentativa de recolonização de Portugal relacionada ao Brasil, e os nossos países vizinhos também viveram um pouco desse drama, né, da tentativa de recolonização dos países europeus. Então existia muito esse temor da recolonização. Os Estados Unidos se colocam como defensor desses países para que não ocorra a recolonização, né? Tornando esse processo irreversível, pois qualquer iniciativa de retomada territorial justificaria uma guerra entre europeus e americanos. Essa doutrina, promulgada em 2 de dezembro, foi um importante marco diplomático para os Estados Unidos em relação às nações do continente americano, ou seja, os Estados Unidos se colocam como defensor dessas nações americanas e é um grande passo para os Estados Unidos se tornar muito influente no continente americano, como é até hoje, né? Certo?
Vamos lá. Outra ideologia vigente nos Estados Unidos durante o século XIX foi o Destino Manifesto, pensamento que expressava a crença de que o povo estadunidense fora escolhido por Deus para civilizar regiões que não tinham alcançado os mesmos valores superiores. Né? Muito engraçado isso aqui, que isso aqui é um pouquinho do positivismo que está surgindo na Europa, né? Tem uma ideologia surgindo aí no século XIX na Europa chamada de positivismo. Né? Esse positivismo ele coloca como se algumas nações fossem superior a outras. Né? E os Estados Unidos ele vai pregar isso, que ele é superior e que ele precisa levar essa civilização para outros países da América, né? É uma forma dele influenciar. Então esse destino manifesto ele é um pouquinho de pretensão dos Estados Unidos, né? Você se achar que Deus escolheu você para civilizar. Isso é bem característico do positivismo. O positivismo ele fala sobre sociedades civilizadas e outras não, né? Que uma progrediu, que o positivismo fala em um progresso, né? E o outro não. Então os Estados Unidos eles se colocam como o país civilizador, né? Ou seja, a partir daquele momento, por esse pensamento positivista, né? Os Estados Unidos iriam civilizar as outras nações americanas, como se Deus tivesse dado a ele esse poder. Essa é a ideologia do Destino Manifesto, né? A ideologia do Destino Manifesto consolidou-se como discurso oficial e como parte do imaginário dos estadunidenses ao longo do século XIX, servindo assim para justificar a expansão dos Estados Unidos rumo ao oeste. Os Estados Unidos ele expande seu território para o oeste, né? É a corrida para o oeste. Ou seja, é nesse pensamento de superioridade, né, de que é uma sociedade mais civilizada do que as outras e que precisa levar essa civilização para outros locais, os Estados Unidos começam a expandir seu território para o oeste, né, que é chamada a Marcha para o Oeste, que a gente vai ver aí agora, né? A Marcha para o Oeste foi a incorporação de territórios interioranos por desbravadores e colonos pioneiros, motivada por uma série de fatores, ou seja, os Estados Unidos ele começou a adentrar o território para o oeste, né? Vamos ver aí. A escassez de terras na faixa atlântica, ou seja, o que é que motivou essa galera a expandir para o oeste, a chamada Marcha para o Oeste, né? Foi, primeiro, que as terras próximas ao Oceano Atlântico, que é desse lado, mais a leste, elas estavam praticamente todas ocupadas, né? É a região mais povoada dos Estados Unidos, né? Então, a galera começou a desbravar para dentro, né? Ou seja, interiorizar. O Brasil também aconteceu isso. No Brasil, grande parte, quando Portugal chegou, grande parte das cidades, até hoje, grande parte da população do Brasil está nessa faixa litorânea, essa faixa atlântica. Mas com o tempo o Brasil também foi adentrando para o oeste, né? Onde lá pegou territórios que até então eram da Espanha, como Goiás, Mato Grosso, e foi adentrando até ali onde a gente tem fronteira com os países da América Espanhola hoje, nossos países vizinhos aí, Paraguai, Chile, Argentina, se bem que o Brasil não faz divisa com o Chile, né? Argentina, Paraguai, Colômbia, Peru, aquelas regiões ali que fazem fronteira com o Brasil. Então houve um deslocamento porque grande parte da população americana estava na outra faixa, né? Então a galera começou a correr para o outro lado, que é a chamada Marcha para o Oeste. O grande afluxo de imigrantes europeus levando à conquista de áreas de pastagens para a criação de rebanhos. Ou seja, no século XIX, uma boa parte dos europeus que estavam vivendo uma certa crise lá, guerras e tudo mais, vieram para a América. E essa galera meio que desbravou essa região para poder criar alguns rebanhos de animais, né? Aqui também diz, a maior necessidade de matérias-primas e de alimentos para o desenvolvimento econômico e industrial. Outra coisa importante, matéria-prima para a industrialização. Os Estados Unidos estão começando a se industrializar no século XIX. Os Estados Unidos vai fazer parte da segunda revolução industrial. Então, para os Estados Unidos é muito importante ter matéria-prima. E aí eles vão buscar essa matéria-prima mais a oeste, né? Por isso também a necessidade dessa marcha para o oeste, certo?
A descoberta de jazidas auríferas resultou na ocupação das poucas áreas inexploradas, ou seja, descobrimento de ouro nessa região mais a oeste. Isso também vai chamar a atenção dos americanos e de outros povos que vão para aquela região. Então isso também vai ser importante nesse fluxo de pessoas para o oeste dos Estados Unidos, né? E a construção de ferrovias, né? Logicamente que tudo isso vai fazer com que essa região ela se desenvolva bastante, certo? Vamos lá. Durante toda a expansão para o oeste, ao resistirem a ela, milhões de indígenas foram exterminados. Os sucessivos governos e os colonos desrespeitaram as culturas dos diversos povos indígenas, ocupando seus territórios após massacre à população nativa. Lá, como cá, não é diferente, o desrespeito à população indígena, e lá o massacre foi ainda maior, né? Justamente para tomar essas terras, certo? O território dos Estados Unidos também foi significativamente ampliado com a compra de grandes áreas da Louisiana, Flórida, Oregon e Alasca, né? Essas regiões foram compradas pelos Estados Unidos e hoje fazem parte do território americano, beleza? Daqui a pouco eu volto com mais assunto.